Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos ver o que é que nós temos para a nossa aula de hoje? Temos aí a aula de número 15, objeto de conhecimento fono-ortografia, e o detalhamento é o emprego do hífen. Muito bem, então hoje nós vamos rever alguns assuntos a respeito, né, do emprego do hífen, que é um assunto que está aí no novo acordo ortográfico, né, que algumas palavras perderam hífen, outras não. E aí a gente vai seguir para mostrar para vocês como é que esse processo, né, se dá nas palavras. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar o assunto sobre o emprego do hífen. Nós trouxemos aqui uma contextualização, né, sobre os elementos químicos, aí, o hidrogênio e o oxigênio. Significa que esses dois elementos eles já existem na natureza e aí eles se unem para formar a água, né, o oxigênio e o hidrogênio. Então, eles se combinam e aí dão origem a um outro elemento, que no caso é a água. Ok? Pode seguir. A cartela seguinte. Então, ele forma um outro elemento. Assim também acontece com as palavras, né? As palavras elas podem se unirem para que elas formem uma nova palavra. Então, por exemplo, nós temos a palavra água e ardente. Vocês podem observar aí, ó. Então, notem que no momento que essas duas palavras elas se unem, alguns elementos da palavra vai desaparecer, né? Para justamente dar a origem a uma outra palavra. Então, de água mais ardente, forma aguardente. Então, o que foi que aconteceu aí? O A da palavra água, né, o A final, ele some justamente para se unir com a palavra seguinte, que é ardente. Agora, a palavra beija-flor, a gente observa que são duas palavras, né, que tem a raiz própria aí, a palavra primitiva, e aí elas se unem, né, para formar uma nova palavra com um novo significado, sendo que o hífen vai estar aí para unir essas duas palavras. Então, notem que na palavra aguardente não foi necessário utilizarmos o hífen, mas na segunda palavra há necessidade de unir as duas palavras com o uso do hífen. Notando sempre que quando a palavra primitiva ela está sozinha, ela tem um significado, né? Agora, quando ela se une com uma outra palavra, ela vai ganhar um novo significado. Então, nós temos a palavra beija, né, que é do verbo beijar, mais a palavra flor, que significa, né, um elemento da natureza. E aí, quando eu uno essas duas palavras, notem que agora eu tenho a palavra beija-flor, que aí ela vai ganhar um novo significado, que para a nossa cultura é o nome de um passarinho, é o nome de uma ave, né? E que ela, né, o ato de ela beijar a flor deu a origem ao nome dessa ave. Porque no caso o beija-flor, ele suga o néctar que está lá no centro da flor. Então, o ato de ele fazer essa ação de beijar a flor deu o nome à origem dele, né, o nome desse pássaro, dessa ave. Já a palavra aguardente, nós vamos ter a palavra água mais ardente, que vai formar a palavra aguardente, que já tem um outro significado. Vai ganhar um novo significado, diferente de água, que todos nós conhecemos, que ela é potável, inodora, que todos nós consumimos. E ardente, que pode ser algo que tenha um álcool, tenha álcool dentro, ou qualquer uma outra substância que dá essa ardência, né? E aí vai formar uma nova palavra, que no caso aguardente pode ser uma água que tem álcool dentro, né? Ou um outro composto químico. Então, notem que quando a gente une duas palavras, nós vamos ter um novo significado para essa nova palavra, tá? Sendo que palavras podem ser unidas com hífen ou não. Isso vai depender de acordo com algumas regras, né, que foram colocadas aí pelo novo acordo ortográfico, certo? Então, a ideia, né, da composição das palavras. Então, nós temos aí
a questão da composição, que é justamente quando a gente une duas palavras, tá? E aí ela não vai sofrer, ela vai sofrer alguma modificação, tá? Pode seguir a cartela. Ela vai sofrer, sim, alguma modificação na palavra. Vejam bem, quando eu uno as duas palavras, que uma das palavras elas perdem uma vogal ou um elemento da palavra, a gente conhece como sendo o processo de composição. Elas vão se unir, vai perder um elemento para formar uma nova palavra, então a gente dá o nome de composição. É o processo, né, que acontece no momento de formar uma nova palavra. Já quando eu tenho a palavra beija-flor, que justamente a gente une duas palavras, né, para formar uma nova palavra, e não ocorreu nenhuma mudança na palavra, pode passar a cartela. Nós vamos ter o processo de justaposição, né, quando há união de duas ou mais palavras, sem que ocorra alteração da estrutura das palavras, ou seja, nenhum som, nenhuma letra, né, sejam eliminados do processo dessa junção. A gente chama de processo de formação de palavras formada por justaposição. Eu uno as duas palavras, elas não perdem nenhum elemento da palavra, né? Ela continua aí as duas palavras primitivas, unidas geralmente por um hífen, tá? Porém, pode ser que em uma outra formação de palavra, o hífen não vai estar aí. Mas mesmo assim, eu posso unir essas duas palavras primitivas para dar origem a uma nova palavra, né? Mas mesmo assim, ela vai estar dentro do processo de justaposição, tá? Então, vamos ver outros exemplos. Vejam bem aí, olha. Eu tenho a palavra mão de vaca. Observem aí, ó. Mão de vaca é uma pessoa pão dura, né? Uma pessoa pão duro, que faz de tudo para não gastar nada. A expressão surgiu porque o formato da pata do animal lembra o de uma mão bem fechada, que não se abre para nada. Então, observe que a palavra mão de vaca, ela é unida por uma preposição de, né? Mas devido às mudanças que ocorreram aí no novo acordo ortográfico, essa palavra não tem mais hífen. Quanto que pão duro, a palavra continua tendo o hífen aí, né? Então, observe que para algumas palavras o hífen deixou de existir, para outras ela permanece com o uso do hífen. E aí nós temos o processo por justaposição, porque elas se uniram, não perdeu nenhum elemento, as palavras estão intactas, né? Não houve nenhuma modificação, então eu tenho o processo de justaposição, porque elas se ajustaram sem perder nenhum elemento. Aí eu tenho a palavra pontapé. Pontapé, ele tem hífen, né? Obra-prima também tem hífen. E água de colônia também tem hífen. Por quê? Por que a palavra água de colônia continua com hífen? Porque, no caso, ela é uma palavra já bastante usada, já bastante antiga, e aí ela se perpetua dessa forma, né? Então, não houve uma modificação da perda do hífen nessa palavra. Enquanto que em outras palavras vai acontecer a mudança, né, de não ter o hífen mais, como no caso mão de vaca, né? Ou então os dias da semana, né? Por exemplo, dia de segunda, os dias da semana, segunda, terça, né? Terça-feira, quarta-feira, todos os dias da semana até sexta, todos eles permanecem com o uso do hífen, né? Sendo que o pontapé agora, né? Ele é unido, ele é sem hífen, na verdade, né? O pontapé é sem hífen. Então, essas mudanças, né, elas foram ocorrendo devido às novas mudanças que ocorreram no acordo ortográfico, certo? Então, vamos seguir para outros exemplos, agora com o exemplo de aglutinação. O que acontece, né, no processo de aglutinação? Acontece quando, no processo de composição, as palavras passam por alguma modificação, ou seja, perdendo ou alterando as letras ou os sons dessa palavra, ou de duas palavras, porque geralmente, quando a gente está falando desse processo de formação de palavra, geralmente vai ter duas palavras aí para
para se unirem. É o que aconteceu, por exemplo, aí, ó, na formação da palavra aguardente. Por quê? Porque eu tenho a palavra água separadamente, né, que tem um significado na nossa língua, né, é o elemento que todos nós utilizamos, inclusive os animais, os seres vivos, né, as plantas. Então, a água sozinha, ela tem um significado, né, mas a outra palavra, que é o ardente, que também tem um significado. E aí o que aconteceu aqui houve uma aglutinação. Então, essa palavra aqui, essa letra, a vogal, ela deixa de existir justamente para dar a origem à nova palavra. Então, eu vou unir, ó, aguardente. Espera aí que eu escrevi errado aqui. Aguardente. Então, o que aconteceu aqui, turmas? Presta bem atenção, ó. Processo de aglutinação. Uniu-se as duas palavras para dar o significado a uma nova palavra, com um novo significado. Tá certo? Então, gravem bem aí. O processo de aglutinação é quando você une duas palavras e um dos elementos da palavra ele vai sumir, ele vai desaparecer, para justamente se unir com a outra palavra, se aglutinar com a outra palavra, para formar uma nova palavra com um novo significado. Ok? Muito bem. Então, vamos seguir aqui com outros exemplos. Olha, todo mundo ama, um dia todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Olha, observe aqui a palavra embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, observe aqui, olha, que eu tenho uma palavra, embora. Será que essa palavra, ela sempre foi escrita assim, dessa forma? Não. No processo de formação dessa palavra, né, antigamente, como é que ela era escrita? Ela era escrita em boa hora. Observem bem que eu tenho 3 palavras aí, e aí com o passar dos anos, essa palavra ela foi sofrendo modificações, até o momento em que ela se aglutinou. Elas se uniram, né? Então, o que acontece? Embora, qual foi o elemento que perdeu-se aqui nesse percurso? Foi o H, né? E o A. Ó, o A e o H, eles caíram aí da palavra, eles saíram, eles foram retirados, justamente para dar origem à palavra embora, né? Então, veja que o significado dessa palavra em boa hora, num contexto que a gente pode dizer, vamos em boa hora, ou seja, está na hora, né, de a gente ir para uma outra atividade que a gente tenha que fazer. Não é assim quando a gente está conversando com alguém, que a gente tem algum compromisso com outra, né? Ou com uma outra coisa que a gente tem que fazer. A gente não diz assim, ei, fulano, vamos embora, não é? Então, porque no sentido inicial, primordial dessa palavra, ela já tem esse significado. Então, nos contextos de conversa, ou de alguma coisa que a gente tenha que fazer de imediato, a gente usa essa palavra embora, né? Então, é importante também a gente conhecer de que forma essa palavra ela foi formada, justamente para a gente entender o significado que ela tem, né? Porque ela, no momento que ela se une com uma ou duas palavras a mais, ela vai ganhar um novo sentido e um novo significado. Porém, muitas palavras elas vão ter lá os resquícios do significado primordial dela, do significado primitivo, certo? Porque todas as palavras elas têm um significado primitivo, um significado que vem lá do latim ou vem lá do grego, né? Que é justamente de onde se origina a língua portuguesa. Então, esse é um exemplo de mostrar para vocês de como as palavras elas são formadas, certo? Então, nós temos aqui, olha, temos a palavra planalto,
né? Plano, mais alto. Então, observe que plano, ele tem o sentido de que algo está rasteiro ao chão, né? E alto é algo que tem altura, que é alto, que é grande, né? Então, aqui, olha, no processo de formação da palavra, ele vai perder o O aqui, ó, porque eu vou criar uma nova palavra aqui, ó, vai dar origem a uma nova palavra, planalto. Vejam bem. Perceberam? Qual foi a palavra que sumiu? Foi o O da palavra plano, né? Para justamente ela se unir com essa outra, com o alto, para formar a palavra planalto. E o que é o planalto? Não é uma área de montanha, que é algo alto? Pois é. Então, do significado primordial, primitivo da união dessas duas palavras, vai se originar uma outra, ganhando um novo significado. Pedra mais óleo. Aqui nós vamos dar origem à palavra petróleo. Vejam bem aqui. Petróleo, tá? Vou escrever aqui embaixo, pessoal. Petróleo. Vejam bem, ó. O que aconteceu aqui, ó, na palavra? A palavra óleo permanece, né? E pedra se torna em petre. Petre, aqui, ó. Então, notem que de pedra tornou-se petre, que também vem lá do latim, o petre, né, é origem lá do latim. E pedra, aqui já na língua portuguesa, significa o quê? Onde fica localizado o petróleo, né? Fica embaixo lá da terra, muito, muito profundo. Então, aqui é extraído de lá, dessa localidade, onde ficam esse local, onde estão as pedras, onde está a reserva, né, do petróleo. Então, no momento de formar essas duas palavras, eu vou dar uma origem a uma outra com o outro significado. Que, no caso, o petróleo já é o resultado, né, do refinamento, de extração desse minério que está lá embaixo da terra. Então, ele já é o composto, certo? Ele já é o resultado final, né, desse processo que já aconteceu lá embaixo da terra. Que, no caso, está lá, as reservas do petróleo está lá no fundo da terra e é o resultado, né, da degradação dos resíduos, né, que ficam na profundidade da terra. Então, observem que o D, né, se transformou em T. Então, houve uma mudança, uma modificação aqui na palavra. Então, a gente tem aí o processo de aglutinação, ok? O hífen, né? É importante nós sabermos como que a gente deve utilizar o hífen, né, nas palavras. Porque a todo momento a gente está escrevendo, né? A gente precisa estudar as palavras da língua portuguesa, né? Porque é a nossa língua de comunicação, é como a gente utiliza para escrever, a gente utiliza para falar, a gente utiliza para fazer as comunicações. E como vocês estão em fase de estudo, de conhecimento, é necessário que vocês tenham esse conhecimento do uso do hífen, certo? Por quê? Porque vocês ainda têm várias séries ainda para estudar, até chegar ao ensino médio, depois ir para a faculdade. Então, é necessário que vocês saibam como é que se escreve algumas palavras. Se elas têm hífen, se elas não têm hífen, porque isso está dentro, né, da gramática padronizada da língua portuguesa. Então, é necessário que vocês tenham esse conhecimento, certo? Então, quais seriam essas funções aí, né? De que essas palavras, né, elas podem se ligar com outras palavras, né, para fazer uma palavra composta. Nós podemos ter pronomes, nós podemos ter formas verbais, nós podemos ter as preposições, né, para formar essas palavras, né?
E aí a gente pode também ter os prefixos, né? Pró, pré, né? Que são prefixos que podem formar novas palavras, né? Como pré-vestibular, não é? Por exemplo, nós temos o prefixo, né? E assim, várias outras palavras são formadas, tanto por prefixos quanto por sufixos, sendo que todas elas vão ser o quê? Compostas de mais de uma palavra. Pode ser duas, pode ser três, dependendo aí da formação dessa palavra. Em nomes compostos, cujos elementos conservam sua autonomia fonética. A autonomia fonética é o som da palavra e a acentuação própria. Tá? Então, nós temos palavras que têm a sua acentuação, como no caso aqui, ó, arco-íris. Então, íris já tem o acento dele. Não vai haver modificação, né? Porém, perdem sua significação individual, unindo-se para construir um conceito único. Então, por exemplo, aqui, amor perfeito. Se nós formos analisar a palavra amor separadamente, o amor ele vai ter todo um significado, né? Um significado, um sentido. E a palavra perfeito, perfeito também, ele vai ter um sentido de que a pessoa tem uma certa perfeição nas suas atitudes, né? No seu caráter, nas suas ações. É algo que não tem defeito, né? Então, se eu vou unir duas palavras, como vocês estão vendo aí a palavra amor perfeito, unida pelo hífen, ela vai ganhar um outro significado. Pode ser o quê? Uma planta, né? Pode ser uma flor, que chama-se amor perfeito. Já a palavra arco, se a gente for olhar o arco com o sentido lá do dicionário, a gente vai ver que ele é um objeto, né, de caça que é utilizado pelos indígenas ou pelos povos primitivos, né? Então, ele tem um formato arqueado, né? E aí, se a gente olhar para a palavra íris, íris significa o quê? Que tem a ver com cores, né? Então, aqui, olha, quando eu vou formar essas duas palavras, eu já vou ter um outro significado, que é justamente aquele arco que você vê no céu, geralmente depois de chuva, ou então período de inverno, ele aparece aquele arco colorido, né, no céu. Então, observe aí que as duas palavras compostas, ela vai ganhar o que? Um novo significado, um novo sentido, né, unindo essas duas palavras, certo? Agora vamos ver aqui a palavra girassol, né? Alguns compostos, de acordo com a regra, eles perderam, né, em certa medida, a noção de composição, que é o que aconteceu com a palavra girassol. E manda-chuva e paraquedas. Aqui, observe que eles não têm mais hífen, olha. Observem bem, eles perderam o hífen e agora estão juntos. Estão juntas. Então, a palavra girassol, observem aqui, ó, gira, do verbo girar, e aqui seria o sol. Como elas se aglutinaram, elas se uniram, então, o que aconteceu? Duplicou-se o S aqui, olha, né? Para justamente formar a nova palavra, não sendo necessário mais utilizar o que? O hífen, tá? E aí eu pergunto para vocês, a palavra sofreu alguma modificação? Não, elas não perderam nenhum elemento, elas apenas se uniram e foi necessário acrescentar um S, né? Porque justamente não tem o hífen. Se tivesse o hífen, ficaria dessa forma, mas como não tem, então foi necessário acrescentar um S. Assim como em outras palavras também. Com o novo acordo ortográfico, por exemplo, né? Mini saia ficou com dois S's assim, ó. Né? Antes ele tinha hífen, agora não. Ele acrescentou-se um S e uniu-se as duas palavras, né? Dando origem aí à palavra, ao sentido da palavra, né? Que é uma saia pequena. E aí a palavra manda-chuva, paraquedas também. Observe que ele não tem mais hífen, tá?
E aí, eles têm um novo significado, né? Então, paraquedas, você sabe que é aquele objeto que as pessoas, né, que querem se aventurar, vão lá no céu e pegam um avião e cai lá de cima nesse objeto aí e faz aí a sua aventura. E aí ele dispara e abre aquele, tipo um balão, né? E a pessoa faz a sua aventura e ele cai devagarzinho lá para a pessoa não se machucar. Ou então em outras ações também de treinamento militar, eles utilizam também para fazer o treinamento com os soldados, né, no momento de cair lá do avião. Então, são alguns exemplos para vocês observarem. Nós temos o item 2, né, que são compostos em que o primeiro elemento ele é numeral, ou seja, a primeira palavra, né? A primeira palavra, sendo um numeral, ele vai ter o uso do hífen. Né? Se for primeira dama, se for primeiro-ministro, por exemplo, né? E tem países que têm o primeiro-ministro. Então, primeiro vai ser... primeiro-ministro vai ter o uso do hífen, tá? Assim como primeira-dama e assim como os dias da semana também. Sexta-feira, né? Segunda-feira, terça-feira, todos os dias da semana até na sexta tem o hífen, ok? Quando se trata... aqui no caso, quando se trata de numeral, tá? Nos nomes de lugares, que são chamados topônimos, compostos iniciados pelos adjetivos, como grão, ou por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por um artigo. Então, no caso aqui, olha, nós temos a palavra grão, né? Grã-Bretanha é o nome de um lugar, Grão-Pará também, Passa Quatro. E aqui nós temos a palavra Baía de Todos os Santos. Observe aqui que eu tenho o artigo que está ligando a palavra Todos os Santos. Isso aqui já é um caso mais raro, né? Mais difícil da gente encontrar, mas existe. Então vamos ver aqui. Outros topônimos compostos escreve-se com elementos separados e não empregam hífen. Aqui no caso é não empregam, ó, não há hífen. Ou seja, exceto o nome Guiné-Bissau, que é o nome de um país da África, que é exceção consagrada pelo uso. Então essa é a única palavra dentre todas essas, dessa regra, é que vai permanecer com hífen, tá? Caso contrário, ela não vai ter hífen. Ok? O hífen nas palavras compostas. As palavras compostas, olha, que nomeia a espécie do mundo das plantas e do mundo dos animais. Observe aqui, ó, plantas, quando se referir a plantas, e animais, olha, erva doce é uma planta, então tem hífen. Feijão verde é verdura, oleaginosas, cobra d'água. Observe que aqui que eu tenho um apóstrofe, né, que uniu a palavra de água, no caso, e bem-te-vi, que também é um animal da natureza. Então, todas elas vão ter o que? A presença do hífen para ligar essas palavras, certo? Aí nós temos anti-inflamatório, observaram aí? Anti-inflamatório, aqui no caso, como a palavra termina com i e a outra inicia com i, é necessário ter o hífen. Esse processo acontece anti-inflamatório, anti-inflacionário. E aí, no caso, acontece também com micro-ondas, né? Porque termina com o, inicia com o, ok? E a palavra micro-ondas e micro-organismo. Já em micropigmentação, não vai haver, porque ela não está dentro de nenhuma dessas regras. Antialérgico, também não tem mais o hífen. Microrregião, aqui foi necessário duplicar aqui o R, porque como caiu o hífen, então foi necessário haver aqui, ó, a duplicação do R, ok? Temos agora, só para vocês observarem,
que anti-inflamatório, anti-inflacionário, micro-ondas e micro-organismo, eles têm hífen. Por quê? Porque o inicia com I, termina com I, inicia com I. Micro-ondas, termina com O, inicia com O. E aqui não. Aqui não é necessário, porque termina com I e começa com uma vogal. Aqui precisou só acrescentar um R. Ok? Muito bem. Então, essas foram as novas regras que foram modificadas por causa do novo acordo ortográfico, certo? E aí, a gente vai encerrar nossa aula e até uma próxima oportunidade.